Até aqui nós já falamos sobre conduta, resultado e nexo causal. Agora, nós entramos em um dos pilares da teoria do crime, que é a tipicidade. Porque no direito penal, não basta a pessoa fazer algo errado moralmente. Não basta a sociedade reprovar a conduta. Para existir crime, o fato precisa ser típico. O que significa isso? Significa que a conduta praticada precisa se encaixar perfeitamente naquilo que a lei penal descreve, né? O direito penal, ele trabalha com legalidade estrita. Não existe crime por analogia, por exemplo. Não existe crime por opinião pessoal. Não existe crime porque o juiz acha errado, né? O fato precisa estar previsto aqui, ó, na lei. É por isso que o artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina, né? Agora imagine o seguinte: uma pessoa pega um objeto do amigo sem autorização, apenas para brincar, e devolve logo depois. Pode ser uma atitude moral, pode ser inconveniente, mas será que existe crime, né? Então essa pergunta depende, tá? Porque precisamos analisar se houve adequação típica. E aqui surge o conceito de tipicidade formal, tá? A tipicidade formal acontece quando a conduta ela se encaixa na descrição da lei penal, que está aqui no Código Penal. Um exemplo, o artigo 155 fala em subtrair coisa alheia móvel, né? Pegar. Se alguém pegar um livro de outra pessoa sem autorização, aparentemente houve adequação ao tipo penal. Mas atenção aqui, nem toda tipicidade formal gera crime na prática, né? Porque existe também a tipicidade material. E aqui está um dos pontos mais importantes da nossa aula aqui de hoje, né? A tipicidade material exige lesão relevante ao bem jurídico protegido, né? O direito penal não se deve preocupar com bagatelas, né? E é por isso que existe o chamado princípio da insignificância. Imagine um furto de um chocolate de pequeno valor, sem violência, cometido por réu primário, com restituição imediata do bem. Em muitos casos, os tribunais entendem que existe tipicidade formal, né? Tá lá na lei, furtar. Mas não existe tipicidade material. Ou seja, a conduta se encaixa na lei, mas não causa lesão relevante suficiente para justificar a atuação do direito penal, né? Mas cuidado aqui. Muita gente acha que insignificância significa ausência de ilegalidade moral. Não é isso, tá? O fato continua errado. Mas o direito penal entende que não vale a pena movimentar toda a máquina estatal por uma lesão mínima, ou seja, nosso exemplo, um chocolate. Agora, grave isso daqui que eu acho muito importante. Tipicidade formal é o encaixe da conduta na lei. Tipicidade material é a relevância da lesão do bem jurídico. Sem os dois, não há fato típico completo, tá? Outro tema importante é a adequação típica. Ela pode ser direta ou indireta, tá? A adequação típica direta acontece quando a conduta se encaixa diretamente no tipo penal. O exemplo, matar alguém, artigo 121. Agora, a adequação típica indireta ocorre quando precisamos de uma norma de extensão. Exemplo aqui, tentativa. Tá? Por quê? Porque o artigo que descreve o homicídio fala em matar alguém. Mas se a vítima não morre, como que a gente pune ela? Entram, então, né, as normas de extensão, como o artigo 14, inciso 2º, que trata da tentativa. Outro ponto muito cobrado em prova é a diferença entre tipo penal e tipicidade, né? O tipo penal é a descrição feita pela lei. Já a tipicidade é o enquadramento da conduta concreta naquela descrição, né?
Parece um detalhe pequeno, mas banco adora cobrar isso, tá? Atenção aqui para um conceito muito importante: elementares e circunstâncias. Elementares são dados essenciais para a existência do crime. Se retirar a elementar, o crime desaparece ou muda, né? Um exemplo aqui, ó. O exemplo é o peculato. Se retirar a qualidade de funcionário público, o crime deixa de ser peculato, né? Já as circunstâncias apenas alteram a gravidade da pena. Elas não eliminam o crime, né, pessoal? E aqui vai uma dica muito importante que eu acho. Quando estiver estudando qualquer crime da parte especial, tente identificar o seguinte: qual é o núcleo do tipo? Qual é o bem jurídico protegido? Quais são as elementares? E qual é a conduta punida? Isso acelera muito o aprendizado em direito penal, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar em um tema essencial, que é a ilicitude. Você vai entender quando uma conduta aparentemente criminosa deixa de ser crime por estar amparada pela lei. Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Tudo isso começa na próxima aula, tá, pessoal? Então se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente aqui se você está gostando da nossa aula, tá bom? E até a próxima!